Hola chicos y chicas, vamos a continuar con nuestro curso Español sin Fronteras, ofertado por la Asociación de Profesores de Español del Estado de Paraíba. En nuestra novena clase del curso vamos a ver el contenido, las horas, ¿sí? ¿Y quién estará con ustedes hoy? Soy yo, Conchita Almeida. Dejo mi correo electrónico para que ustedes entren en contacto si quieren sacar alguna duda. En nuestra clase vamos a saber cómo preguntar y cómo decir las horas en español, además de conocer algunas expresiones que se usan a menudo para decir y preguntar las horas, ¿sí? Ou seja, nós vamos aprender hoje como a gente vai perguntar e dizer as horas em espanhol, além de conhecer algumas expressões que a gente geralmente usa para dizer e perguntar as horas, tá? Continuando, nós temos aqui um relógio, um reloj, certo? Em que está presente aí, nesse vermelhinho, são os minutos que a gente vai dizer das horas, tá? Então, nós temos em punto, e 5, e 10, e quarto, e 20, e 25, e media, menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5. E como é que a gente vai dizer as horas? A gente segue a seguinte ordem. Primeiro, o verbo ser, mais o artigo determinado, que a gente já estudou em outro módulo, vocês devem lembrar, é lá, los e las, certo? A gente vai usar de acordo com a hora seguinte, mais a hora, mais os minutos. Um exemplo, então, de como é que vai ficar. Es la una em punto. Então, verbo ser, es, artigo determinado, la, hora, una. Minutos em ponto. São las dos ou são las três? Sim? Em ponto neste caso. Mas se a gente for utilizar outros minutos, é só colocar são las dos e 20, são las dos e 10, são las 3 menos 20. Ah, professora, mas e esse menos aí, como é que funciona? Vocês devem lembrar, no português, a gente tem algo parecido com isso também. Às vezes a gente pergunta a hora e a pessoa está perto da hora seguinte, então a gente diz, falta 10 para as 9, falta 20 para as 5, né? É só isso, a gente vai contar os minutos que faltam para completar a hora. Então eu vou dizer 10 menos 20. Que hora é 10 menos 20? É simplesmente 9h40. Faltam 20 minutos para as 10. Compreenderam? Ah, professora, mas é muito difícil esse negócio de botar menos tal. Não tem problema. Você pode dizer, então, os minutos normais. 5h50, 2h45, 5h35, não há problema. Vamos entender as horas do mesmo jeito. Então, a gente tem aí duas formas distintas de dizer as horas, os minutos, a partir dos 30. A gente tanto pode dizer o número normal, 35, 45, ou a gente usa aquele formatozinho que está faltando tantos minutos para tal hora, né? Que é o menos 20, menos quarto. Vamos ver mais uns exemplos de horas, né? Então, eu pergunto, que hora é esse? Então, que hora é nesse relógio que a gente tem aí nesse primeiro? Então, o ponteiro pequeno está no 2 e o grande está no 12. Então, que horas são? Son las 2 em punto, certo? Então, quando é a hora exata, aí a gente vai dizer que é aquela hora em ponto.
São as 12 em ponto, las 6 em ponto. Já nesse outro relógio, a gente tem aqui, que horas são essas? A gente tem o ponteiro pequeno no 10 e o grande no 2. Então, a gente tem que são las 10:10. Ou seja, são as 10 horas e 10 minutos. Sim? Então, as horas, quando a gente sabe dizer as horas em português, em espanhol também a gente tem uma certa facilidade, né? É mais a dificuldade de aprender os numerais que vocês já estudaram antes e ver essas questões mais básicas do vocabulário e expressões. O relógio para a gente ensaiar. Então, que horas a gente tem aqui? Algumas pessoas podem ter dificuldade com o relógio, porque agora ele é um relógio de algarismo romano, né? Mas vejam aí, o ponteiro pequeno no 12 e o grande no 4. Então, que hora é? Son las 12:20. Las 12 horas e 20 minutos. Esse outro relógio, a gente tem aqui o ponteiro pequeno no 2 e o grande no 10. Como foi falado antes, nesse caso, a gente tem duas formas de dizer as horas. Então, a gente pode dizer que é la 1:50, ou também podemos dizer que são las 2:10. Então, vejam que é a mesma hora. Então, ou é 1:50 ou faltam 10 minutos para as duas. Então, é a mesma hora, só são formas diferentes de dizer, tá? Es la 1:50 ou são las 2:10. Que hora é isso? E quarto. Que é isso de quarto? Então, se a gente olhar o relógio tem 12 horas. A gente dividir, ele tem 4 quartos de hora, tá? Então, a cada 15 minutos, a gente tem um quarto de hora, né? Como a gente pode observar aqui. 12, aí 15, 30, 45, 0. Então, aqui, a cada 15 minutos, a gente tem um quarto de hora. Então, no caso desse relógio aqui, a gente vê que a gente tem 1 hora, um ponteiro pequeno no 1 e o grande no 3. Tá? Então, como é que eu vou dizer a hora? Que hora é isso? Então, eu posso dizer que es la 1:15. Então, por quê? Porque é 1 hora e um quarto de hora, que são 15 minutos. Mas lembrando que a gente pode dizer tanto es la 1:15, como também eu posso dizer simplesmente que es la 1:15 minutos. Não tem problema, tá? No caso desse outro relógio, a gente tem aqui o ponteiro pequeno próximo do 12 e o grande no 9, né? Então, que hora é aí? Então, aqui a gente vai dizer que são las 12:15. Então, faltam um quarto de hora, 15 minutos para as 12 horas. Veja que nesse caso específico, a gente tem 3 formas de dizer as horas, né? Eu posso dizer las 12:15, las 12:15, e também posso dizer las 11:45, sim? As 3 formas estão corretas. Geralmente, a gente vai utilizar mais essa expressão de quarto quando tiver nos 15 minutos ou nos 45, certo? Então, 12:15, 1:15, ou 12:15, 2:15, sim? Vale? Agora vamos ver como é que a gente diz quando o ponteiro dos minutos está nos 6, né? Que é meia hora. Então, aqui nesse relógio, a gente tem o ponteiro pequeno no 8 e o grande no 6. Então, que hora é isso? São las 8:30, tá? Então, são las 8:30. E nesse outro relógio, a gente tem o ponteiro pequeno no 11 e o grande no 6. Que hora é? São
las 11:30, tá? Então, sempre que o ponteiro estiver no 6, a gente vai utilizar a expressão y media, tá? 1:30, são las 12:30, vale? Agora a gente vai ver as formas de perguntar as horas. Então, até agora a gente só viu basicamente a expressão que hora é? Então, será que a gente só pergunta as horas assim? Então, será que só assim que eu posso dizer? Não. Então, a gente vai dar aqui alguns exemplos de como a gente pode perguntar as horas. Então, vamos lá. Que hora é? Que hora tienes? ¿Tienes hora? A gente tem essas 3 formas de dizer. Só? Não, temos mais algumas. Disculpe, ¿me puede decir la hora, por favor? Perdone, ¿tiene hora? Então, esses são alguns exemplos, né, de como a gente pode perguntar as horas. No caso dessas 3 primeiras, que hora es, que hora tienes e tienes horas, é uma forma mais informal da gente perguntar as horas, tá? Então, sempre quando a gente for perguntar a hora a um amigo, a uma pessoa conhecida, alguém mais novo, então a gente que tenha mais intimidade, então a gente vai utilizar mais essas 3 expressões. No caso, quando eu vou perguntar a alguém que eu não conheço, que eu não tenho muita intimidade, alguém de mais idade, né, até na rua, certo? Que demanda um pedido, né, mais educadamente, então a gente utiliza essas 2 formas abaixo, desculpa e perdone, que aí é uma questão mais formal da língua, tá? Então, se eu encontrar, tô na rua, encontro uma senhorinha e vou perguntar a hora. Então, eu posso dizer, disculpe, ¿me puede decir la hora, por favor? Ou, disculpe, ¿tiene hora? Sim? Que é sempre essa questão do pedido, né? Aí fica uma coisinha mais, é um modulador de fala, né? Que permite que a gente não se torne grosseiro com alguém que a gente não conhece. Com relação às partes do dia, o que é que a gente vai ver? Como é que eu vou dizer as horas de acordo com o horário, né? Se é de manhã, tarde, de noite. Então, se é de manhã, eu posso dizer, são las 7 de la mañana, são las 5 de la tarde, são las 11 de la noche, são las 2 de la madrugada. Isso a gente pode até achar estranho. Ah, mas a pessoa vai perguntar isso. Eu estou vendo que é de manhã, estou vendo que é de tarde. Mas às vezes você está conversando com alguém que nem é daqui, né? E é interessante você dizer, ou até para você marcar um horário de ir para algum encontro. Ah, a gente vai se encontrar aqui, ó. Vamos encontrar-nos que hora? Às 5 da tarde. Então fica uma coisa mais clara, tá? É mais, às vezes, nesse sentido mesmo, de você apontar e deixar claro o horário de algo. Atenção, atenção a essas 2 questões. Então, quando é meio-dia e meia-noite, então como é que a gente diz? El mediodía e la medianoche. Então, es mediodía, es medianoche, tá? Então, para a gente dizer essa hora em ponto. Mas eu posso dizer também, las 12 em ponto, tá? Mas aí já fica, às vezes, pode dar uma confusão. 12 em ponto, assim, da manhã, da tarde. Então, meio-dia e meia-noite. Se eu quero saber a hora que algo vai acontecer, então eu vou perguntar nesse sentido, a que hora, né? E como é que eu vou responder a isso? Então, vamos lá. Usamos a que hora quando perguntamos horas específicas. E para isso, respondemos com a, mais artículo definido, mais horas, mais minutos. Então, um exemplo para isso. ¿A que hora es tu clase de español? A las 8:30 de la mañana. ¿A que hora es la reunión? A las 1 em ponto. Então, veja aí, eu quero saber uma hora específica de algo que vai acontecer. Então, eu pergunto, a que hora es
o que eu quero saber. E a resposta eu vou dar a las 8:30 da manhã, a las 1 em ponto. Então, veja aí a importância da gente, às vezes, utilizar, né? Da manhã, de la manhã, de la tarde, de la noite. Porque aí eu dou realmente uma hora específica e mais exata da hora que algo vai acontecer. A gente vai ver agora algumas expressões para dizer la hora. São expressões que a gente usa em português e que a gente talvez tenha curiosidade de saber como é que eu vou falar isso em espanhol, tá? Então, a gente vai ter aqui sempre a expressão em espanhol e depois a tradução no português. Cerca de las 2, perto das 2. Alrededor de las 7, por volta das 7. São casi las 3, são quase 3. Em uma hora mais, daqui a uma hora. Hasta las 10, até as 10 horas. Al meio-dia, ao meio-dia. À medianoite, à meia-noite. 7 em ponto, 7 em ponto. Então, veja que são expressões aí que a gente vai utilizando à medida que alguém vai perguntar algo sobre as horas. Ah, que hora você vai chegar lá em casa? Né? Por exemplo, que horas vas a mi casa? Cerca de las 2. Então, você sabe que a pessoa vai lá perto de 2 horas. Não quis especificar o horário, né? Como a gente sempre faz também no português, tá? Para finalizar nossa aula de hoje, então eu vou trazer para vocês algumas curiosidades com relação às horas, tá? Primeiro, o sistema de 24 horas é mais normal em horários oficiais de trenes, aviões, autobuses, etc. Então, no Brasil, a gente tem esse costume de usar esse sistema de 24 horas, né? A partir de 12, a gente tem 13, 14, 15, 16, a gente usa normalmente. No caso dos espanhóis, eles já não usam tanto, eles usam mais o relógio de 12 horas, né? Aquele que é 12 AM antes da manhã e PM pós de manhã, né? Depois de meio-dia, antes do meio-dia. A gente vai encontrar o horário com 24 horas nos horários oficiais, né? Quando for de trem, de avião, ônibus, que é mais para dar essa precisão, às vezes, para facilitar na hora de dizer as horas. Outra curiosidade, a RAE, Real Academia Espanhola, afirma ainda que a pergunta feita no plural, que horas são, é aceitável por ser empregada em alguns países, mas adverte que seu uso é correto nos contextos onde predomina a intenção de reproche, de reprovação, como, que horas são estas de llamar? Então, veja, geralmente a gente vai utilizar no espanhol que hora é, no singular, tá? De acordo com a Real Academia Espanhola. Se a gente utilizar essa expressão no plural, que horas são, então é como se a gente estivesse fazendo uma reprovação de algo. A gente não está satisfeito com algo, né? Que horas são essas de llamar? Isso são horas de chamar, são horas de você me ligar, certo? Se sua intenção for expressar aproximadamente determinada hora, poderá empregar expressões super utilizadas pelos falantes de espanhol, como alrededor de, Ásia e pico e passadas. Então, a gente tem alguns exemplos. Apareceu por ali alrededor de las 5 da tarde. Então, apareceu por ali por volta das 5 da tarde. Vendré hacia las 8. Então, eu virei próximo das 8 horas. Seriam las 12 y pico quando salió. Eram 2 horas e pouco quando saiu. Eram las 10 passadas. Então, tinha passado um pouquinho das 10 horas. Tá? Então, essas são algumas expressões que usa para dar uma hora aproximada, quando às vezes a gente não sabe determinar a hora exata de algo, de quando algo aconteceu. Terminamos esta clase por aqui. Gracias a ustedes por estarem aqui presentes comigo. ¿Sí?
Espero que con esta clase tengan aprendido un poco acerca de cómo decir y preguntar las horas. Hasta pronto, besitos, continúen muy fuertes en este curso que ustedes van a aprender mucho. Gracias, gracias.